Hoje nós vamos continuar desvendando os mistérios das profecias de Apocalipse. Nos últimos estudos aprendemos sobre a primeira besta de Apocalipse, que é a mesma besta revelada em Daniel 7. Mas Apocalipse fala de uma segunda besta. Qual será essa besta? Será que a Bíblia é específica de onde ela vem? Qual a importância dela? Quanto poder ela terá? Será que a segunda besta chega a nos afetar, nós que vivemos neste momento da história? Tudo nós vamos saber agora mesmo. Vamos começar. Primeira pergunta. Só para lembrar, o que a palavra animal ou besta representa em profecias bíblicas? Encontramos em Daniel 7:23 e diz assim: o quarto animal será um quarto reino. Nas profecias bíblicas, um animal ou besta representa nações ou reinos. Pergunta número 2. No capítulo 13 de Apocalipse, fala de 2 animais ou reinos. Qual é o primeiro? O primeiro animal, com 7 cabeças, está em Apocalipse 13, 1 a 10. Nós já identificamos como Roma papal. Pergunta número 3. Em qual ano foi predito que o papado iria perder a influência e poder? Apocalipse 13, 5 diz assim: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. A Bíblia previu que o papado perderia sua influência e poder no mundo ao final dos 42 meses. Essa profecia foi cumprida em 1798, quando o general de Napoleão, Berthier, tomou o Papa cativo e o poder papal recebeu sua ferida mortal. Se você não se lembra como chegamos ao ano de 1798, assista novamente a lição 16 sobre o julgamento. Ali está bem explicado e você poderá entender melhor. Pergunta número 4. Que nação estava prevista para surgir na mesma época em que o papado estava recebendo sua ferida mortal? Apocalipse 13:11 diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O cativeiro papal mencionado no verso 10 ocorreu em 1798 e o novo poder, verso 11, foi visto emergindo na mesma época. Os Estados Unidos declararam sua independência em 1776, votaram a Constituição em 1787, adotaram a Declaração de Direitos em 1791 e foram claramente reconhecidos como um poder mundial em 1798. Obviamente, o tempo dos acontecimentos se encaixam com os Estados Unidos. Pergunta número 5. De onde surge a segunda besta de Apocalipse? Encontramos em Apocalipse 13:11. Vi ainda outra besta emergir da terra. A segunda besta emerge da terra, o que é ao contrário da primeira besta. Vamos lembrar o que isso significa. Apocalipse 17:15 diz assim: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, se a água significa povos, multidões, nações e línguas, terra representa uma parte do mundo que é escassamente povoado. Esta besta iria surgir em uma área pouco povoada do mundo. Pergunta número 6. Qual é o caráter da segunda besta de Apocalipse 13? Apocalipse 13:11 diz assim: possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. No livro de Apocalipse, Jesus é descrito muitas vezes como um cordeiro. Essa nação seria em algumas maneiras como Cristo, exibindo princípios de acordo com Jesus, o verdadeiro cordeiro. As evidências políticas, históricas, geográficas e filosóficas sugerem que a nação retratada em Apocalipse 13, 11 e 15 é os Estados Unidos. Esse poder é representado como um cordeiro que foi fundado nos próprios princípios que Jesus veio a este mundo para compartilhar. Da mesma maneira que Jesus veio para libertar as pessoas, essa nação oferece e modela para o mundo liberdade religiosa e política.
E como os chifres representam poder e força nas escrituras, essas duas liberdades são as grandes forças dessa nação. Pergunta número 7. Estará essa nação sempre em defesa da liberdade? Apocalipse 13:11 diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse prediz que haverá uma mudança no coração dessa nação, que fará com que ela apareça como um cordeiro, mas fale como um dragão. Pergunta número 8. O que um dragão representa no livro de Apocalipse? Apocalipse 12:9. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. Como um cordeiro, a América oferece às pessoas uma vida de liberdade, mas de acordo com a profecia bíblica, este país um dia abandonará a liberdade, deixando de lado os métodos do cordeiro para os do dragão. Pergunta número 9. Que tipo de influência terá a segunda besta de Apocalipse no mundo? Apocalipse 13:12 diz assim: Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E falando sobre a primeira besta, Apocalipse 13:7 diz: Foi-lhe dada também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Apocalipse prevê um tempo em que a segunda nação governará da mesma maneira da primeira nação de Apocalipse 13, o Vaticano. Pergunta número 10. Como a segunda nação de Apocalipse 13 coopera com a primeira nação? Apocalipse 13:12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. A Bíblia diz que este poder se unirá à primeira besta para restaurar o poder à primeira besta e fazer com que o mundo ceda ao seu poder. Pergunta número 11. Como os Estados Unidos influencia as pessoas a cederem à autoridade do Vaticano? Apocalipse 13:12 e diz assim: Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Uma nação afeta as ações de seus cidadãos através da aprovação de leis. E leis serão aprovadas, fazendo com que as pessoas cedam à primeira besta de Apocalipse 13. Pergunta 12. Que forma de adoração será imposta pela segunda nação de Apocalipse 13? Encontramos em Apocalipse 13:16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13 conclui que o Vaticano e os Estados Unidos, simultaneamente atingindo um auge de poder, isso resultará na implementação da marca da besta. A Bíblia diz que se você receber a marca da besta, você estará do lado certo do poder civil, mas do lado errado da vontade de Deus. Vocês estão começando a entender como tudo se encaixa e a importância de entender exatamente o que é a marca da besta e o porquê que é importante obedecer a Deus? Se você ainda não sabe o que é a marca da besta, assista o estudo número 20. Quando falo da importância da guarda do sábado, muitos não entendem, questionam e dizem: isso não é importante. Não somos salvos porque guardamos o sábado. E isso é exatamente correto. Nenhum mandamento é mais importante que o outro. Porém, como o sábado foi esquecido por todos os cristãos, ou quase todos, no final dos tempos vai ser as águas divisoras, o sinal de quem realmente quer obedecer a Deus. Pergunta número 13. O que será daqueles que escolhem resistir ao poder dessa nação? Olha o que diz em Apocalipse 13:15. Como ainda fizesse morrer quantos não obedecessem à imagem da besta. Não apenas os Estados Unidos estabelecerá a imagem da primeira besta, isso é, uma réplica da intolerância medieval, mas acabará por impor a pena de morte aos dissidentes. Pergunta 14. Qual é o resultado desse abandono da liberdade religiosa e civil no final dos tempos? Apocalipse 16, 13 e 14 diz assim: Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens,
seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A falta de liberdade e a promulgação de leis que governam a adoração fará com que, virtualmente, toda a população do mundo, todos exceto aqueles que permitem que Jesus possua suas vidas, eles se unirão em um estado de desafio contra Deus e seu povo. Esse será o mesmo cenário que aconteceu na época de Daniel, quando o rei Nabucodonosor fez uma lei que exigia que todos adorassem a estátua de ouro que ele mandou fazer. Aqueles que foram fiéis a Deus eram desobedientes à lei civil e foram colocados em uma fornalha. Mas Deus os protegeu. Se vocês não conhecem essa história incrível, leia no capítulo 3 de Daniel. Pergunta número 15. O que Satanás faz na tentativa de enganar os fiéis de Deus? Mateus 24, 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O aparecimento de tantas religiões, profetas, milagres já estava previsto nas Escrituras, e todos clamando dizer a verdade. Porém, a Bíblia diz que podem ser falsos cristos e falsos profetas para enganar, se possível, até mesmo o povo de Deus. Mas aí fica a pergunta, e uma grande dúvida: como distinguir o falso do verdadeiro? Se até mesmo líderes religiosos podem ser falsos, como saber se o que eu estou te ensinando não é errado? Teste tudo de acordo com as Escrituras. Não aceite o que eu estou te falando. Verifique se cada verso que estou usando está dentro do contexto do capítulo e de toda a Bíblia. Não permita que a sua teologia seja formada pelo que os outros te falarem, mas que seja pelos seus próprios estudos. Pergunta 16. Que atitude o povo de Deus terá em relação à lealdade e fidelidade nos últimos dias da terra? Olha o que diz em Atos 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Discípulos de Jesus que entregaram suas vidas a Ele terão grande apreço por obediência a Deus, muito além de obediência a qualquer ser humano. Pergunta 17. Numa época em que todo mundo segue a besta de Apocalipse 13, como será possível alguém ser fiel a Deus? Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E também Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus reconheceu que seus seguidores teriam tribulação. E Paulo escreveu que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Mas Jesus prometeu que através do Espírito Santo, Ele habitará em nós. Assim como Daniel pôde ser fiel a Deus enquanto enfrentava a cova dos leões, a graça de Deus está comprometida a sustentar todo filho de Deus, todos os que escolhem ser fiéis a Ele. Você está disposto a entregar a sua vida a Deus e, pelo seu poder, viver uma vida comprometida a Ele e a sua palavra?